Na aula de hoje, nós vamos realizar alguns exercícios de mate em um e eu vou inclusive passar para vocês o endereço deste site em que vocês também poderão realizar estes exercícios. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Nós vamos realizar exercícios de mate em um. A principal dica para realizar o exercício de mate em um é: como nós sabemos que em apenas uma jogada, neste caso, peças brancas podem realizar mate em peças pretas, podemos analisar quais peças brancas podem atacar o rei neste momento. Sabemos que um rei não pode atacar um rei adversário. Os peões, eles estão muito longe do rei adversário. Então, a única peça que poderia atacar o rei adversário seria a nossa dama, que está na casa E1. Agora, podemos analisar quais casas essa dama pode ir para atacar o rei preto. Neste caso, apenas uma casa é possível. Tentem encontrar aí e verifiquem se é checkmate. A melhor jogada para brancas é dama na casa E8. A dama ataca o rei preto e o rei preto não tem como escapar deste ataque. Peças pretas não conseguem capturar a dama. O rei não tem casas livres, pois a dama está atacando as casas em que o rei poderia. E também não é possível colocar uma peça no meio do ataque, na casa F8, para bloquear o ataque da dama. Vamos para o próximo. É só clicar em Try a New Puzzle. O nome do site é chesspuzzles.com/mate-in-1, ou você pode escrever apenas chesspuzzles.com. Ok? Então vamos ao próximo mate em 1. Aqui está escrito White to move, ou seja, peças brancas vão realizar o movimento. Peças brancas têm peões, torre e bispo. Este bispo que está na casa H6, ele está em uma casa preta. Então, será que este bispo conseguiria atacar o rei preto que está em uma casa branca? Não é possível. Não conseguirá em uma jogada atacar o rei, pois ele está em uma casa branca. Os peões, nós já sabemos que eles andam uma casa por vez e quando estão na casa que começam, duas casas, se for assim escolhido. Então, os nossos peões não conseguem atacar o rei preto também, está muito longe. Sobra apenas a torre. Quantas possibilidades esta torre tem de atacar o rei preto? A primeira possibilidade é torre G1, atacando o rei na coluna G. E a segunda possibilidade é torre E8, atacando o rei na fileira 8. Agora, nós precisamos analisar essas duas possibilidades. Qual delas o rei preto não terá como escapar? Então vamos na primeira aqui, torre branca, casa G1. Se torre branca, casa G1, pretas pode bloquear este ataque colocando a torre preta na casa G2. Se a nossa torre branca captura, o bispo preto, que está na casa D5, capturaria a nossa torre. Então aí nós já encontramos uma maneira de pretas escapar deste ataque. Uma outra maneira para pretas seria simplesmente colocar o rei na casa H8, fugindo do ataque da dama. O rei não poderia ir para a casa F8, pois o nosso bispo
que está em H6, está atacando essa casa. Então, vamos para a segunda opção, que é torre, casa, E8. Se a torre vai para a casa E8, ela ataca toda a fileira 8. Sobraria apenas a casa G7 para o rei preto, porém, esta casa está sendo atacada pelo nosso bispo. Se a torre for, então, para a casa E8, não existe nenhuma peça preta que possa entrar no meio do ataque. E também nenhuma peça preta poderia capturar a nossa torre. Então, checkmate. Vamos realizar aqui no exercício. Torre branca até a casa E8. Muito bem, aparece uma mensagem aqui de congratulações. Vamos para o próximo. Try a new puzzle. Próximo exercício. Brancas novamente vão realizar o mate em uma jogada. Brancas têm torre e cavalo. Qual dessas duas peças pode realizar o checkmate no rei preto? Em apenas uma jogada, este cavalo consegue atacar o rei preto? Qual é a casa que o cavalo precisa ir para atacar este rei? Tem apenas uma opção. Você já conseguiu encontrar aí? Sim, cavalo, casa B6, atacando o rei preto que está na casa 8. Se o cavalo então vai para B6, se o cavalo então vai para B6, ele ataca o rei preto. E este rei preto, ele não pode capturar a torre, pois o nosso rei está defendendo. O rei preto também não pode ir para a casa A7 e não pode também ir para a casa B8, pois a torre está atacando essas casas. E vocês se lembram, né? Um rei jamais pode ir a uma casa atacada. Isso é contra as regras do xadrez, é uma jogada ilegal. Então, neste caso, colocando o cavalo em B6, checkmate. Mas vamos analisar também com a torre. Se a torre for, por exemplo, para a casa A7, o rei preto pode simplesmente fugir para a casa B8. E se a torre for até a casa B8, o rei captura a torre. Então, é o cavalo. Vamos tentar aqui. Cavalo, casa B6. Muito bem, conseguimos. Vamos para o próximo. Ok, peças brancas novamente realizam o mate. Então, brancas têm bispo, torre, peão. O nosso bispo está em casa preta. Então, nós já sabemos que esse bispo não conseguirá atacar o rei agora, pois o rei preto está em uma casa branca. O nosso peão, andando uma casinha para frente, ele consegue atacar o rei. Vamos ver. E a torre, a única casa em que ela poderia ir para atacar o nosso rei, para atacar o rei preto, é casa G7. Então, torre vai para G7, ataca o rei cheque, porém, a dama pode capturar a nossa torre. Sim, sabemos que o bispo poderia capturar a dama ou que o peão poderia capturar a dama, porém não seria checkmate. Então, a única possibilidade que sobra para nós é o peão indo até a casa H7. Será que esse é o mate? Vamos analisar. Peão vai até a casa H7, ataca o rei preto. Esse rei preto pode capturar o peão? Não, pois a torre está atacando todas as casas da fileira 7 também, inclusive a casa que estará o nosso peão. E o rei não pode ir para uma casa atacada. Bom, o rei não pode capturar o nosso peão. Nenhuma outra peça preta também pode capturar o nosso peão. Então, o rei precisaria de casas livres para fugir.
A casa G7 está sendo atacada pela torre. E a casa H8, o rei preto pode ir para essa casa? Não, ele não pode, pois o nosso bispo, que está na casa D2, está atacando a casa H8, ou seja, cheque mate. Vamos lá. Peão, casa H7, mate. Muito bem. Try a new puzzle. Próximo exercício. Peças brancas novamente realizam um mate. Então, brancas têm torre, dama e peões, 5 peões. Será que algum desses peões conseguem atacar o rei preto agora? Nós temos um peão aqui em B6. Só que este peão ele só pode andar para frente e não consegue atacar o rei. O nosso peão de A5 não consegue andar para frente, ele está bloqueado. E os peões que estão na fileira 2 e 3 estão muito longe do rei adversário. Sobram apenas torre e dama. Será que a torre branca, em apenas uma jogada, consegue atacar o rei preto? Não existe possibilidade. A torre consegue ir para a casa E7, mas não consegue atacar o rei preto. A torre também poderia ir para a casa B1, mas tem um peão branco à sua frente. Sobra apenas dama. E aí, qual é a casa em que a dama precisa ir para realizar o mate? A dama tem 4 possibilidades de jogada para atacar o rei preto. Qual delas é a jogada de mate? Temos aqui a casa E5, então dama vai para E5, ataca o rei, porém a torre pode defender o rei deste ataque. O rei também poderia ir para a casa A8. A dama também pode ir para a casa C7. O rei não poderia capturar a dama, pois o peão está defendendo. Porém, pretas têm torre e dama para capturar. A dama também poderia ir para a casa B7, ficando cara a cara com o rei preto. Porém, o rei preto poderia capturar a dama. Não tem nenhuma peça branca que estaria defendendo a nossa dama. Sobra apenas a casa A7 para verificarmos se é mate. Então, dama vai para a casa A7, ataca o rei preto. Este rei preto não pode capturar a dama, pois o peão está atacando a casa A7. O rei não tem casas livres, pois a dama está atacando a casa B7 e a casa A8. E como não tem casas entre a dama e o rei, não existe possibilidade de uma peça bloquear este ataque. Então, o mate é dama, casa A7. Vamos lá. Muito bem, checkmate. Próximo exercício. No próximo exercício, novamente brancas realizam o mate em apenas uma jogada. E nós temos apenas aqui o cavalo para realizar esse mate, pois o nosso peão está muito longe de peças pretas e o nosso rei branco, obviamente, não pode atacar o rei adversário. Então, podemos verificar aqui que o rei preto ele está preso. Qual é a melhor jogada para atacarmos este rei e realizarmos checkmate? Pensem aí. E a melhor jogada é cavalo F7, atacando o rei preto. O rei preto não tem casas livres, nenhuma peça preta conseguiria capturar o cavalo. E também, quando o cavalo ataca o rei, não existe possibilidade das peças que estão sendo atacadas bloquearem o ataque, pois o cavalo pula a peça atacada. Então vamos lá.
Cavalo branco na casa F7. Mate, muito bem. Próximo exercício. Peças brancas realizam o mate em apenas uma jogada. Agora nós temos aqui muitas peças no tabuleiro. Vamos analisar todas elas. Conseguimos ver aqui com facilidade que os peões estão muito longe do rei preto. Não existe a possibilidade de um peão realizar o mate. O rei preto está na casa branca, ou seja, o nosso bispo de casa preta também não é. A torre branca que está em A1 está muito longe do rei preto e não existe possibilidade desta torre atacar o rei. Sobram então dama, bispo e cavalo. O nosso cavalo também está longe do rei preto, não consegue atacar o rei. A nossa dama, ela está bloqueada aqui. O peão não deixa ela ir para a diagonal do lado esquerdo superior. O cavalo não deixa a dama ir para a diagonal do canto direito superior. Então sobra apenas o bispo branco que está na casa D3. E aí, qual a casa que este bispo precisa ir para acontecer o checkmate? E a casa é: bispo vai para G6, ataca o rei preto. Não existe nenhuma peça preta que possa capturar o nosso bispo. Não existe peça preta que consiga entrar no meio do ataque. E também o rei não terá casas livres, pois o nosso bispo de casa preta está atacando a casa E7 e também a casa F8. Então, bispo em G6, checkmate. Próximo mate em 1. Aqui, peças brancas novamente vão realizar o checkmate em peças pretas. Está escrito white to move. White é branco em inglês e black é preto. Então aqui, peças brancas têm 5 peões e nós podemos já perceber que nenhum desses peões conseguirá em apenas uma jogada atacar o rei preto. Sobram aqui torre, dama e cavalo. Vejam aí, o nosso cavalo branco que está em D5, será que ele consegue atacar o rei preto em apenas uma jogada? Não consegue. O cavalo ele poderia ir para a casa F6, que seria um ótimo lance, pois ele estaria atacando dama e torre ao mesmo tempo. Porém, não seria cheque e muito menos checkmate. A torre, ela também não consegue atacar o rei preto, pois esta dama está na frente de um possível ataque da torre até o peão preto de H7. Sobra apenas a dama branca, que está na casa D7. Então, esta dama branca, ela tem 3 possibilidades para atacar o rei preto, indo até a casa G7, até a casa H7, capturando o peão, ou até a casa H3. Então, vamos analisar as 3 possibilidades. Dama branca captura o peão em H7. E o que acontece? A dama preta captura a dama branca, acabando com a possibilidade do checkmate. Ah, mas a torre branca pode capturar a dama. Muito bem, porém o rei poderá capturar a torre. E se a dama for até a casa G7, o que acontece? A mesma coisa. A dama preta vai capturar a dama branca. E mesmo que a torre branca capture depois a dama, o nosso rei poderá capturar a torre. Sobra então apenas a opção dama branca casa H3.
E a dama branca indo até essa casa, ela ataca toda a coluna H, inclusive o rei que está na casa H6. Este rei, ele não pode fugir para a casa G5, pois o nosso peão está atacando. O rei também não poderá fugir para a casa G7, pois a torre está atacando. Nenhuma peça preta consegue entrar no meio do ataque, por exemplo, na casa H4 ou na casa H5. E também não existe menor possibilidade de alguma peça preta capturar a dama, ou seja, checkmate. Vamos lá. Dama até a casa H3. Muito bem, conseguimos. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, peças brancas realizam o mate em apenas uma jogada. Então, nós temos aqui peões, bispo, torre e dama. O nosso peão que está em H4 não tem nenhuma possibilidade de atacar o rei preto. Nosso peão que está em G4 tem uma possibilidade de atacar, indo até a casa G5. O nosso peão de F3 não tem possibilidade de atacar o rei. O bispo que está em D3, ele está em uma casa branca e o rei preto está em uma casa preta, ou seja, não existe possibilidade do nosso bispo atacar o rei preto. A torre branca está na casa B7 e a única maneira dessa torre atacar o rei é capturar o peão que está em H7. A dama branca está na casa B8. Não existe nenhuma possibilidade para esta dama atacar o rei preto. Então temos apenas duas peças aí candidatas ao nosso lance de checkmate. A primeira peça é o peão que está em G4 e a segunda é a torre. Vamos começar pelo peão? Se o peão então vai para G5, cheque no rei preto. O rei não pode capturar o peão, porém, o peão preto que está em F6 pode capturar o nosso peão, acabando assim com a nossa possibilidade de checkmate. Sobra apenas a opção torre capturando o peão em H7. Então, se a torre captura o peão, o rei não poderá capturar a torre. Por quê? Brancas têm um bispo aqui em D3, que estará atacando a casa de H7. Não existe nenhuma casa para o rei preto fugir, pois os nossos peões estão atacando as casas G5 e H5. O rei também não poderia ir para a casa G6, pois o nosso bispo de Casa Branca está atacando esta casa. Não existe nenhuma peça preta que possa capturar a torre e também não existe a menor possibilidade de uma peça preta bloquear o ataque da torre, pois a torre e o rei, eles ficarão em casas uma grudadinha com a outra. Então será checkmate. Vamos tentar aqui? Torre branca vai para a casa H7. Muito bem! Conseguimos realizar esse checkmate. Brancas novamente realizam mate. Nós temos aqui peão na casa 7, bispo na casa D8 e o nosso rei na casa E3. O nosso peão pode realizar a promoção do peão, chegar até a casa 8 e, por exemplo, se transformar em dama. Porém, isso não vai ser checkmate. Então, o nosso peão branco não tem possibilidade de realizar checkmate. Porém, o nosso bispo está em uma casa preta e o rei preto também. Qual é a única casa que esse bispo pode ir e realizar um ataque ao rei preto?
Pensem aí. E a casa é... Bispo vai para a casa F6, atacando o rei preto. Pretas não tem nenhuma possibilidade de colocar uma peça na frente, bloqueando o ataque. Não tem nenhuma peça preta que possa capturar o nosso bispo. E o rei preto não tem casas livres para andar. Vamos agora para o último exercício de mate em 1. Em nosso último exercício de mate em 1, mais uma vez peças brancas realizam o mate em apenas uma jogada. O rei preto está em uma casa preta, então vocês já sabem qual é a peça que nós devemos movimentar, atacar o rei preto para então conseguir realizar checkmate. Pensem aí. E a peça que nós devemos movimentar é o bispo que está na casa F2. Sim, o bispo de casas pretas. Pois o rei preto está em uma casa preta também. Se o nosso bispo então for para a casa D4, ele atacará o rei. Não existe nenhuma peça preta que possa entrar no meio do ataque. Não existe nenhuma peça preta que possa capturar o nosso bispo e o rei não terá casas livres, pois a casa G8 está sendo atacada pelo nosso bispo de casas brancas. Vamos então ver se está certo. Bispo vai até a casa D4. Muito bem, conseguimos. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.